você? Você se lembra da primeira vez que você foi no cinema sozinho? Bem, eu lembro da minha. E olha, não foi tão tranquilo assim. Bem, foi o seguinte. No dia anterior, antes de eu ir pra escola, eu pedi a minha mãe e meu pai pra ir no cinema sozinho porque ia se passar um filme que eu queria ver muito. Pra quem não sabe, o filme era Os Caras Malvados 2. E assim, eu amei esse filme e recomendo muito. Quem quer assistir, recomendo muito. Enfim, eles não poderiam ir, então eu pedi o dinheiro pra eu ir sozinho lá. E foi assim, eles confiaram em mim, me deram dinheiro e eu iria no dia seguinte depois da escola. E foi assim que eu fiz. Depois da aula, eu simplesmente saí da escola e fui pra parada de ônibus esperar o ônibus que passaria perto do cinema. Ah, e detalhe, quando eu fui pra escola, tava um dia limpo, tava um dia ensolarado, mas foi só eu sair da escola que começou a se aproximar uma chuva daquelas. Mas eu não tava me preocupando muito, porque o céu tava pouco nublado, então tipo, vida que segue, vamos só esperar o ônibus aqui. E quando eu esperava o ônibus, tinha um mercado bem na frente da parada de ônibus. Aí eu pensei, bem, e se eu comprar o meu lanche aqui e depois ir pra lá? Parecia bem lógico, então foi isso que eu fiz. Só que é o seguinte, quando eu tava prestes a atravessar a rua, quando eu andei acho que uns 2/4 da rua, eu vi o ônibus que eu ia pegar chegando, aí eu falei, deixa pra lá, eu vou pegar esse ônibus, eu compro lá mesmo. Então eu voltei pra rua bem rápido e peguei o ônibus na pressa. Quase que eu perdi ele, dá pra acreditar, o dia já começou como? Começou bem. Enfim, quando eu tava no ônibus começou a chover bem forte, e eu não me preocupei muito com isso, já que o ônibus parava exatamente bem na frente do shopping, onde tava o cinema. Então eu não me preocupei muito com a chuva. Enfim, chegando lá, eu simplesmente entrei no shopping e fui direto pro banheiro. Não porque eu tava apertado, mas é porque eu tinha trazido uma outra roupa. Porque até parece que eu ia realmente ver um filme no cinema com o uniforme da escola, né, gente? Pelo amor, né? Então eu fui lá na escola e troquei de roupa e coloquei uma roupa até que bem da hora. Não vou mostrar aqui no vídeo, porque, né, não tem como fazer aqui. Pô, mas era uma roupa bem bonita. Eu tava um gato. Enfim. Depois disso eu fui em direção ao cinema e tive que esperar ele abrir, porque eu acho que eu cheguei lá um pouco cedo demais. Então eu fiquei lá na praça de alimentação esperando o cinema abrir. Quando ele abriu, eu fui lá tentar comprar o ingresso. Só que aí aconteceu o primeiro problema. A mula aqui, exatamente, o dono deste canal aqui, achou que o cinema pagava no Pix. E adivinha, eu não tinha cartão. Enfim, vocês viam só como que eu era jegue naquela época. Meu Deus, quem é que vai no cinema pensando que vai pagar no Pix? Ai, meu Deus do céu. Enfim, eu cheguei lá, vi que não dava pra pagar no Pix e voltei pra parte da animação e fiquei pensando em uma maneira de conseguir pagar, né? Porque o dinheiro eu tinha, só que a forma de pagamento eu não tinha. Eu liguei pra minha mãe, ela tentou me ajudar, me ajudou muito. Liguei pro meu pai, a primeira vez ele tentou me ajudar um pouquinho, mas não deu certo. E depois os dois desligaram. Eu fiquei lá pensando mais um pouquinho. E outra coisa que aconteceu que foi bem interessante nesse dia. Enquanto eu tava lá pensando em uma maneira de conseguir pagar o ingresso pra entrar no cinema, eu encontrei aquela garota. Se vocês forem nesse vídeo aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, da minha vida escolar, que foi uma merda, em um momento do vídeo eu falei de uma garota que foi uma das principais razões daquela época ter sido uma merda. E adivinha, eu encontrei ela no meio do shopping, velho, ela tava lá. E tipo, eu não guardo tanto rancor, né, gente? Eu não sou de guardar rancor, nunca fui. Então eu simplesmente agi normal com ela, né? A gente conversou, bateu um papinho, mas foi bem rápido, coisa bem pouca. Ela já foi embora logo em seguida. Enfim, mas se vocês querem que eu conte mais dessa história, dessa garota, é só vocês darem muito like e pedir nos comentários aí que eu faço, viu? Enfim, depois disso eu tive a ideia de ligar pro meu pai de novo pra ver se ele tinha alguma ideia de como pagar. Aí ele teve uma ideia muito extraordinária pra mim, porque eu nunca ia pensar isso na minha vida. Ele teve a ideia de eu pedir ajuda pra alguém, tipo, a pessoa comprava o ingresso pra mim na máquina e eu dava o Pix pra pessoa no valor do ingresso. E foi assim que eu fiz. Eu fui falar com uma moça lá que tava com... E acho que era... Eu não lembro se era namorado ou se era casada, eu não lembro. Mas eles tinham filho, então provavelmente eram casados. Então eu fui lá no casal, eu pedi ajuda pra eles e eles me ajudaram. O homem do relacionamento lá, ele comprou o ingresso na máquina pra mim e eu fiz o Pix pra ele no valor do ingresso e pronto, consegui o ingresso. Maravilha. Depois disso, eu aproveitei que eu tava na praça de alimentação e já fui comprar o lanche, né? O lanche pra comer dentro do cinema, né? Porque cinema sem lanche ninguém merece. Enfim, eu fui lá, comprei os lanches e tudo. Minha mãe até me deu um dinheiro extra, né? Pra conseguir comprar uma Coca-Cola, já que o dinheiro que eu tinha ali não ia dar. Ajudou muito, obrigado, mãe. E é isso, quando deu a hora do cinema eu entrei e assisti o cinema tranquilamente. Mas calma que a história não acabou. A volta também foi diferenciada.
Enfim, quando o filme acabou, eu tive que ligar pra minha mãe pra avisar pra ela que eu já tava voltando. Minha mãe é tipo super hiper protetora comigo. Ela sempre quer saber onde eu tô. Enfim, eu falei pra ela que tava voltando pra casa e fiz assim. Eu saí do shopping e ainda tava chovendo. E já tava de noite. Eu cheguei lá, eu acho que eram umas 2 da tarde ou umas 3 da tarde, por aí. E eu só saí de lá pra, sei lá, umas 6 horas, 7 horas, por aí. Mas já tava de noite. Enfim, e não só tava de noite, tava nublado e de noite, eu sabia. Vai chover de novo, cara, qual é? Então eu fiquei lá na parada de ônibus esperando o ônibus. Só que ele tava demorando um pouquinho. Quando eu avistei um dos meus ônibus, que poderia passar mais de um tipo lá que eu poderia pegar, eu vi lá e fiquei, maravilha, vai chegar um aqui rapidinho. Aí eu fiquei lá na parada de ônibus esperando o ônibus que eu avistei. Só que quando deu, tipo, acho que uns 5 minutos, eu olhei pra direção de onde o ônibus tava vindo, ele sumiu. Eu fiquei tipo, ué, cadê o ônibus que tava vindo pra cá? Aí, beleza, eu não relevei muito e fiquei esperando de novo. Apareceu outro daquele mesmo ônibus, eu fiquei lá esperando e depois quando eu olhei de novo ele tinha sumido. Eu falei tipo, mano, eu acho que ele não passa aqui, tem uma rua ali. Aí eu fiz o seguinte, eu saí da parada de ônibus e fui direto pra aquela rua pra ver se ele realmente tava virando lá. E quando eu tava a poucos metros daquela rua onde ele virava, apareceu mais um ônibus meu. Eu falei, agora eu entendi. Aí eu corri e consegui pegar aquele ônibus que tava quase saindo. E você, como é que foi a sua história de ir no cinema sozinho? Você já foi pro cinema sozinho? Me conta aí nos comentários, beleza, gente? Então é isso, pessoal. Essa foi a história do dia que eu fui no cinema pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Se vocês querem mais, de novo, comenta e deixa o like. Tamo junto, valeu e fui! Dá like, se inscreve no canal e tchau!